paz do Senhor Jesus a todos, amém? Aproveitando que você está de pé, se está, se não e puder, fique de pé, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Nós iremos ler uma passagem no texto sagrado que está registrado no capítulo de número 16. Aleluias, Jesus está voltando, irmãos. Aleluias, louvado seja Deus. Lucas capítulo de número 16, versos 19 em diante, nos diz assim, o título desse texto é a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não a Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Pode sentar, por favor, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, antes de adentrar aqui no texto propriamente dito, na mensagem propriamente dita, eu gostaria de saudar os nossos amigos, irmãos que nos honram com sua presença, que nos visitam nesta noite. Que Deus abençoe vocês, vocês são todos muito bem-vindos. Deus possa falar aos vossos corações nesta oportunidade. É sempre um prazer muito grande receber vocês conosco. Nós temos, eu vi, quando vim aqui para o altar, eu vi algumas crianças aqui na igreja. Não sei se é do conhecimento de todos, mas nós temos um espaço aqui do lado direito meu, segundo lote mais ou menos aqui, nós temos um espaço mais onde nós temos o culto infantil. As nossas crianças chegam, já se dirigem direto para lá. Os pais, quando chegam, já dão uma paradinha lá, já deixam as crianças, e nossas crianças têm um culto completo lá, não é? As professoras, as tias estão lá com as nossas crianças. Se você está nos visitando, não sabe, da próxima vez, você tem a oportunidade de deixar a sua criança lá, que é uma oportunidade de elas ouvirem uma mensagem na sua linguagem, não é? De acordo com a sua faixa etária. Mas todos são muito bem-vindos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que ontem estiveram conosco lá em Águas Lindas, na nossa igreja, em Águas Lindas, que comemorou ontem, está comemorando esse final de semana, o 9º aniversário daquela igreja. Foi uma bênção, tivemos uma Santa Ceia muito abençoada lá.
Deus abençoe todos que foram conosco até aquela igreja ontem. Meus queridos irmãos, louvamos a Deus porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos reunidos aqui na sua casa, na sua presença nesta noite. E eu quero meditar com os irmãos brevemente sobre o texto que nós lemos. Antes, porém, eu quero fazer algumas considerações a título de introdução para esta mensagem. Quero pedir a todos que evitem se deslocar durante a mensagem, durante o culto. Acomode-se, evite conversar, desligue seu celular, ligue-se em Deus nesse momento, porque Deus vai falar com você. Amém? Glórias a Jesus. Meus queridos irmãos, na minha vida e na sua vida, nós temos muitas oportunidades, temos muitas ocasiões em que a gente precisa de fazer escolhas, de tomar decisões. E eu falo muito essa questão de fazer escolhas aqui em várias vertentes, né? E as escolhas que nós fazemos, eu já falei isso aqui outra vez, as escolhas que nós fazemos, elas muitas das vezes determinam o nosso sucesso ou o nosso insucesso no futuro, não é? Se fizermos boas escolhas hoje, certamente amanhã nós seremos bem-sucedidos por conta das escolhas que nós fizemos hoje. Se nós fizermos escolhas ruins, amanhã certamente sofreremos as consequências das escolhas ruins que fizemos hoje. Então, Deus, Ele nos dota dessa capacidade de tomar decisões, dessa capacidade de fazer escolhas. E nós temos que ter muito cuidado com as escolhas que nós fazemos ao longo da vida, porque nós, ao final, seremos chamados por Deus para uma prestação de contas, e certamente as escolhas que nós fazemos e o que fizemos por conta das nossas escolhas, certamente vai determiná-la no fim, para onde iremos, não é? Então, meus queridos irmãos, nós estamos num momento em que nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Nós estamos num momento onde nós temos a oportunidade de tomar decisões. E nós temos que ter o cuidado de tomar decisões acertadas, porque uma decisão inacertada que nós tomamos, às vezes, custa muito caro para nós. Às vezes, decisões que nós tomamos são irreversíveis, não dá para voltar atrás e consertar, não é? Tipo, o leite derrama, não tem mais como juntar o leite derramado, não é verdade? Então, queridos irmãos, nós temos que estar muito atentos com as escolhas que nós fazemos. Na Bíblia, se nós nos atentarmos, nós vamos perceber que as muitas personagens mencionadas na Bíblia, elas, em dados momentos de suas vidas, elas tomaram decisões, elas fizeram escolhas, né? Adão, lá ainda no Jardim do Éden, antes do pecado, não é? Com toda a instrução que Deus já lhe tinha dado, não é? Adão no paraíso, Adão, ele preferiu, por exemplo, tomar a decisão de ouvir a voz da serpente por meio de sua esposa, não é? Eles tomam a decisão, eles escolhem, eles decidem tomar a decisão de ouvir a voz da serpente, mesmo tendo sido previamente orientados por Deus, não é? Preferiram ouvir a voz da serpente a ouvir a voz de Deus. Quando o homem toma uma decisão equivocada, quando o homem toma uma decisão inacertada, ele pode trazer consequências, não é? Como essa de Adão, que até hoje, não é? A humanidade sofre por conta do pecado e por conta do erro, por conta da decisão equivocada, inacertada, que sua mulher e Adão tomaram ainda lá no princípio. Nós vamos perceber que muitas outras personagens fizeram escolhas, uns escolhas boas, outras escolhas ruins, e essas escolhas certamente trouxeram um resultado positivo ou negativo para essas personagens bíblicas, né? Nós vamos perceber, por exemplo, que Saul, ele também escolheu ser desobediente a Deus, e o reino lhe foi tirado por conta da sua desobediência. Nós vamos perceber que Noé,
ele faz uma escolha. Qual foi a escolha que Noé fez? Noé, ele escolheu ouvir a voz de Deus e construiu uma arca no deserto, não é? Em obediência à voz de Deus, ele constrói uma arca no deserto, e isso lhe traz uma consequência. Qual foi a consequência dessa obediência de Noé? Ele salvou a si e a toda a sua família. Percebam que as decisões geram consequências, né? Abraão escolheu também, ele escolheu ir para uma terra desconhecida, e como consequência, ele foi considerado o pai da fé. Ele foi considerado o pai da fé. Davi escolheu enfrentar as batalhas em nome do Senhor dos exércitos, quando ele estava diante das maiores adversidades da sua vida. No Salmo 20 ele vai dizer, no versículo 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor dos exércitos. Ele escolheu confiar no Senhor, a confiar no seu próprio braço, a confiar no seu próprio nome. Como consequência, diz a Bíblia, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo cheio de falhas e mesmo errando, mas um homem que tinha um coração voltado para Deus, não é? Moisés, ele também escolheu. Moisés escolheu deixar o palácio de Faraó para se tornar o libertador de um povo desobediente. Como consequência, ele teve a oportunidade de ver o Senhor entre as pedras. Percebam que as decisões geram consequências, e as consequências, elas são boas ou são ruins, né? Paulo também fez uma escolha. Paulo deixou de ser um fariseu para se tornar o apóstolo que mais sofreu, que mais apanhou, né? Como consequência, ele ganhou a coroa da vida que lhe estava reservada lá no céu. Jesus deixou toda a sua majestade para salvar toda a humanidade, não é? Como consequência, Jesus é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Percebam que as personagens bíblicas, elas tiveram oportunidades muitas das vezes de fazer escolhas, e as suas escolhas determinaram o seu fim, não é verdade? Hoje você tem oportunidade de fazer escolhas. Hoje você tem oportunidade de fazer escolhas. E tem escolhas que nós temos urgência, nós precisamos ter urgência em fazê-las, porque há momentos que surgem para nós oportunidades, e às vezes as oportunidades passam e não voltam mais. Talvez a oportunidade que você tem hoje, você não a terá amanhã, e talvez nunca mais. Então, é necessário às vezes que nós aproveitemos a oportunidade, é necessário que nós estejamos atentos acerca das oportunidades que surgem diante de nós, não é? Um dia, queridos, sem que você soubesse, Deus te escolheu. Um dia, sem que você soubesse, Deus te escolheu. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de João, que não fostes vós, palavras de Jesus, que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei, para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permanece. Então saibam vocês, nesta noite, que foi Ele quem te escolheu. Você é dele. Ele te escolheu. A escolha foi Ele que fez. Apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, apesar dos nossos pecados, Ele nos escolheu. Então, queridos, façam escolhas certas nesta vida, para você não sofrer. Nós fomos criados por Deus com essa capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Escolhas, queridos, escolhas espirituais são individuais. Tem escolhas que alguém pode fazer por você, mas tem escolhas que ninguém pode fazer por você. É você próprio que tem que fazer essa escolha. Tem escolhas que o seu pai, a sua mãe, o seu líder, o seu pastor não vai poder fazer por você. É você
e somente você que tem que fazer essa escolha, não é? Em Reis, capítulo 18, 21, Deus, ele vai chamar a atenção do povo por meio do profeta Elias, quando desafiava os profetas de Baal. Deus, ele vai condenar ali a duplicidade, porque nós temos que fazer escolhas quanto a servir a Deus. E aí, Elias, ele chega para o povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, escolha servir a Deus. Mas se ele não é Deus, que não o sigam. O povo ficou em silêncio. No outro momento, Josué vai chamar o povo e vai dizer: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, da além do rio, ou ao nosso verdadeiro Deus. E ele disse: porém eu e a minha casa escolhi servir ao Senhor. Note que a Bíblia nos coloca ou nos cobra uma tomada de posição. É uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha. E aí, queridos, nesse texto que nós lemos, nós vamos perceber que a Bíblia diz que havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Existia também um outro homem, um mendigo, cujo nome era Lázaro, e ele jazia à porta do homem rico. Diz a Bíblia que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Um certo dia, meus queridos, diz a Bíblia, que estando no Hades, ele ergue os olhos, estando em tormentos. Observem que esses dois homens, tanto o rico quanto Lázaro, eles viveram aqui nesta terra uma vida, de acordo com a parábola. Eles viveram uma vida, dias lhe foram dados sobre essa terra, dias de escolhas, dias de oportunidades, dias de servir ou não servir. E pela leitura do texto completo, como fizemos, a gente percebe que Lázaro, ele fez a melhor escolha. Apesar de seu estado miserável, seu estado de mendicância, ele temeu a Deus. Ao passo que o rico, por sua vez, em vida, ele não temeu a Deus. Ele não temeu ao Senhor. Pelo contrário, ele desprezou a palavra de Deus. Agora, do outro lado da vida, na eternidade, ele resolve tomar alguma posição na sua vida. Ele resolve fazer escolhas. Pena, queridos, que era tarde demais. Ele já não podia mais tomar decisões. Isso significa que nós temos um tempo, um lapso de tempo, tem um intervalo de tempo, em que nós podemos fazer escolhas. Mas chega um tempo que esse ciclo temporal se completa, se fecha. E aí o homem não pode mais fazer escolhas, ou pode sob um sofrimento inigualável, inimaginável. Porque Jesus vai voltar. Jesus vai buscar a sua igreja.
Somente quem fez escolhas nesse lapso que estamos vivendo, nesse ciclo de tempo que nós estamos vivendo, é que vai subir ao encontro dele nos ares, é que vai fugir, não vai participar do sofrimento que está reservado para aqueles que ficarem no arrebatamento. Somente os que fizerem escolhas agora em vida. Somente os que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Somente aqueles que estiverem com vestes resplandecentes, sem mancha, sem mácula, é que subirão ao toque dessa trombeta que a irmã cantou aqui. Estamos num momento em que nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Quem conhece a história do dilúvio, sabe que durante muitos anos, uma centena de anos, Noé estava falando que viria o dilúvio. E Deus estava dando uma oportunidade a todos da sua época, a todos da sua geração, a que o ouvissem, a que aceitassem a sua palavra e se arrependessem de seus pecados. Mas diz a Bíblia que mesmo a despeito de uma centena de anos de pregação, de exortação, de informação de que o dilúvio viria e de que o dilúvio destruiria a terra e todos os seus habitantes, a despeito de tudo isso, ninguém, senão ele e mais os 7 membros da sua família, apenas 8 pessoas com Noé é que entraram na arca, é que foram salvas daquele dilúvio. Foi uma centena de anos, mas as pessoas não deram ouvido à pregação e à voz de Deus. O tempo passou, o dilúvio veio, aquelas pessoas entraram na arca. Noé, sua esposa, filhos e noras. Diz a Bíblia que Deus mesmo fechou a porta da arca e trancou por fora. Irmão, quando a porta da salvação se fechar, ninguém mais poderá fazer escolhas. O tempo de escolher Deus é hoje, é agora. O tempo de escolher uma vida santa para ir morar no céu é hoje, é agora. O tempo de escolher viver uma vida separada do mundo, livre do pecado, é hoje. Porque depois você quererá fazer escolhas, mas poderá ser muito tarde, a porta poderá ter sido fechada. A igreja vai ser arrebatada, porque Jesus vai voltar. O rico não temeu ao Senhor, desprezou a sua palavra. Na eternidade ele resolve tomar decisões, fazer escolhas. E diz o versículo 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. Deus criou o homem para que este olhasse sempre para cima, olhasse sempre para o Criador. O significado original, literal da palavra homem, a palavra homem significa aquele que olha para cima. O significado do termo, do vocábulo, homem, é aquele que olha para cima. No entanto, depois do pecado, lá no Éden, depois da queda fatal, o peso do pecado sobre os ombros do homem o fez olhar em direção contrária. Ao invés de olhar para Deus, o peso do pecado o encurva e o faz olhar para baixo. Deus desejava que o homem olhasse para cima,
olhasse para ele. O diabo quer fazer tudo o contrário do que Deus planeja. Quer que o homem olhe para baixo. Lucas 13, 10 a 13, vai contar a história de uma mulher encurvada. Ali está o retrato fiel, ou o fiel retrato do homem no pecado. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada, não podia de modo algum olhar para cima. De modo algum. Sabendo que o homem gosta de olhar para baixo, Salomão aconselha, Provérbios 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que fica embaixo. Para o entendido, o caminho da vida é Deus, é em cima, para que ele se desvie do inferno que está para baixo. O diabo quer que o homem olhe para baixo, o diabo quer que o homem fique encurvado, mas Deus o criou e deu a ele o nome de homem, que significa justamente aquele que olha para o seu Criador, aquele que olha para cima. Paulo, de igual modo, em Colossenses 3, 1 a 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas coisas da terra. Pense nas coisas de cima. Queridos, que tristeza. O rico, agora, ele ergue os olhos, ele olha para cima, agora, ele olha para o Criador. Mas quando estava aqui nesta terra, regalada, vivendo uma vida regalada e esplendidamente, ele não se preocupou em olhar para cima. Ele não se preocupou em olhar para o Criador. Ele não se preocupou em olhar para Deus. Porque o homem, quando está na sua vida abastada, ele tende a pensar que é alguma coisa. E às vezes esquece do seu Criador. Esquece de olhar para cima. No Hades, na outra vida, esse homem ergue os olhos, mas ele ergueu os olhos tarde demais. Durante todos os anos da sua vida, ele fixou seus olhos nos prazeres da carne. Durante toda a sua vida, ele fixou os seus olhos na luxúria do pecado. Durante todos os dias da sua vida, ele colocou os seus olhos, quem sabe o seu coração, nas riquezas temporais. Durante todos os dias da sua vida, ele colocou o seu coração nos muitos bens que possuía, quem sabe na posição social, no status que carregava. Assim está a nossa geração. Muitas pessoas estão se esquecendo de olhar para cima. Muitas pessoas estão se atendo nas coisas dessa terra. Estão se atendo nos pecados do nosso tempo. E estão esquecendo de olhar para cima, para o nosso Deus, para o nosso Criador. E é hoje que nós temos que olhar para Deus. É hoje que nós temos que fazer escolhas. A Bíblia reconhece que, como é na nossa visão, como é a nossa visão, assim será a nossa vida. Lamentações 3:51 vai dizer: o meu olho move a minha alma. O meu olho move a minha alma. Olhar para cima, meus irmãos, olhar para Jesus significa salvação. Isaías 45:22, olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Olhai para mim, sereis salvos. Olhai para cima, olhai para Jesus, olhai para Ele, e sereis salvos. Olhar para Jesus significa segurança.
Olhar para Jesus significa segurança. Pedro está em alto mar. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, me permita andar também sobre as águas. Venha, Pedro. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está seguro e está caminhando sobre as águas. De repente ele tira o seu olhar de Jesus e ele começa a se afundar. Quando nós estamos olhando para Jesus, nós temos segurança, nós não afundamos, porque o olhar de Jesus nos protege. Olhar para Jesus significa vitória. Hebreus 12, 22, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Se Ele está lá, nós temos vitória, porque Ele venceu. Olhar para Jesus significa receber entendimento. Salmo 34, 5 vai dizer: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olhar para Jesus significa receber entendimento. Olhar para Jesus significa ter esclarecimento. Querido, se eu olho para baixo, eu vejo derrota, mas se eu olho para cima, eu vejo vitória. Se eu olho para baixo, eu vejo pecado, mas se eu olho para cima, eu vejo a santidade de Deus. Se eu olho para baixo, eu vejo desânimo, mas se eu olho para cima, eu recebo forças do meu Deus. Se eu olho para baixo, eu fracasso, mas se eu olho para cima, eu subo como águia. Se eu olho para baixo, eu vejo escassez, mas se eu olho para cima, eu vejo a provisão de Deus e a minha despensa sempre cheia, porque Deus, Ele é o nosso provedor. Se eu olho para baixo, eu vejo doença, mas se eu olho para cima, eu vejo o médico dos médicos, eu vejo o Senhor que nos sara, eu vejo Deus que nos cura. Se eu olho para baixo, eu vejo calamidade, mas se eu olho para cima, eu vejo um Deus que está sentado no trono e que tem o controle de tudo. Temos que olhar para cima. Se eu olho para baixo, o diabo rugindo como leão, mas se eu olho para cima, eu vejo o leão da tribo de Judá sentado no trono. Se eu olho para baixo, portas fechadas. Se eu olho para cima, eu vejo uma porta aberta no céu para nos abençoar. Se eu olho para baixo, eu escuto o doutor dizer: não há mais esperança. Mas se eu olho para cima, eu escuto: eu sou o Senhor que te sara. Se eu olho para baixo, vejo tudo o que passa. Mas se eu olho para cima, eu vejo coisas que não passam. A cidade eterna, eu vejo a Nova Jerusalém, eu vejo ruas de ouro, mar de cristal, eu vejo a cidade futura. Por isso precisamos olhar para cima, por isso precisamos olhar para o Senhor. Esse homem, estando no Hades, após a morte, na eternidade, ele quer tomar decisão de erguer os olhos. É tarde demais. Erga os teus olhos enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. A noite vem, quando nós não podemos fazer mais nada. Então, olhe para o céu. Agora, veja o versículo 24. Esse homem toma uma outra decisão. Esse homem, ele faz uma outra escolha. Tarde demais. Ele ora. Lucas 16, 24. Olha o que diz Lucas 16, 24. Clamando, está clamando, ele levanta um clamor ali, ele está orando, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Quando foi que ele foi orar? Era tarde demais, pastor.
Tem gente que está se esquecendo do principal, vida de oração, que nos mantém de pé. Tem gente que só ora quando a luta vem, só ora quando está em tormenta, só ora quando as coisas não estão do jeito que ela gostaria que estivesse. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não tem como viver uma vida sem oração. Vai chegar um momento, às vezes, que a pessoa vai orar, mas o tempo de orar terá passado. Este homem passou a vida inteira, nunca fez uma oração, nunca fez um clamor, nunca. Esse homem nunca orou. Orar é bom, não é bom? Devemos, não devemos? Claro. Quando nós oramos, Davi no Salmo 55, 17, ele diz: de manhã, de tarde, ao meio-dia orei. De manhã, de tarde, ao meio-dia, eu clamei ao Senhor. Ele ouviu a minha oração e respondeu o meu clamor. De manhã, de tarde, ao meio-dia, eu clamei. O Senhor ouviu a minha oração e respondeu o meu clamor. Você quer ter respostas na sua vida? Ore. Daniel 6,10 vai dizer que Daniel, quando soube que a escritura estava lavrada e que ele seria lançado na cova dos leões, ele entrou no seu quarto, nas portas que estavam de frente para Jerusalém. E 3 vezes ao dia, ele se pôs de joelho, como antes costumava fazer. 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ele orava. Qual foi a consequência disso? Ele foi lançado na cova, leões famintos. Leões famintos, imaginem, um homem, leões famintos. E aqueles leões tiveram as suas bocas fechadas. Aqueles leões não atacaram aquele homem que foi lançado ali. Ele tinha cheiro de oração. Esse leão que está a seu redor, a meu redor, bramando, buscando oportunidade para nos tragar. Enquanto nós tivermos cheiro de oração, de santidade, de vida em Deus, esse leão vai estar com a boca fechada e ele não vai te atingir. Ele não vai tocar você, não vai mesmo, não vai. Vida de oração, cheiro de santidade. Pode aplaudir esse Jesus que fecha a boca do leão. Ele fecha mesmo a boca do leão. Isaías 55,6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca, clama, ora, pede a Ele enquanto está perto. Mateus vai dizer: buscai o Senhor. Pedi, dar-se-vos-á. O que é que você está precisando? Pedi, dar-se-vos-á. É Ele está no trono, Ele está no controle. Ore enquanto é tempo. O tempo de orar é hoje. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Clama a mim. Por que não recebemos? Por que não pedimos? Por que não alcançamos aquilo que desejamos? Por que não clamamos?
Porque não temos uma vida regular, disciplinada de oração, de manhã, de tarde e ao meio-dia. Esse homem orou, era tarde demais. Vai chegar o tempo que muitos quererão orar. Vai ser tarde demais. O tempo de orar é hoje. O tempo de buscar a Deus é hoje. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Crônicas 15. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, né? Jeremias 27, 29. Crônicas vai dizer o seguinte: o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Se o buscardes, o achareis. Crônicas 15, 2. Se o buscardes, o achareis. Esse homem buscou, mas buscou tarde demais. Queria ler alguns versículos aqui, citar alguns versículos, mas percebi que falta 10 minutos para as 9 horas. Este homem buscou ao Senhor, mas o tempo de buscar já havia passado. Você tem buscado ao Senhor? Hoje você pode falar livremente com o Senhor. Continue buscando ao Senhor, porque você vai ter respostas para as suas orações. Deus vai responder o seu clamor. Quando este homem buscou, era tarde demais. Observe que esse homem, no verso 24, ele vai reconhecer agora a autoridade espiritual de Abraão. Note que ele diz: pai Abraão. Ué, mas durante toda a sua vida aqui na terra, você não reconheceu Abraão como pai? Assim estão muitos hoje aqui, não reconhecendo a soberania e a autoridade daquele que está assentado no trono. Tem muitas pessoas hoje que nem sequer falam o nome de Jesus. Tem pessoas hoje que não reconhecem a soberania dele. Mas vai chegar um dia, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. Toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vai chegar um dia que todos vão reconhecer, sim, a autoridade de Jesus. Esse homem reconheceu a autoridade de Abraão. Este homem, muito provavelmente, era um israelita, porque senão ele não reconheceria a autoridade de Abraão. Durante toda a sua vida dissoluta, impiedosa, ele tinha uma visão errada daquele patriarca, líder maior do seu povo. Talvez ele tivesse uma visão distante de Abraão. Assim estão muitos hoje, com uma visão distante de Jesus, não o reconhece como o Salvador da humanidade, não o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. No inferno, queridos, tarde demais, ele reconhece Abraão como seu líder e chama-o de meu pai. Quantas pessoas vão se curvar diante de Jesus por socorro, depois que a porta se fechar? Deus respeita tanto o princípio da autoridade espiritual, delegada por Ele mesmo, que quando se revelava ao seu servo, se identificava: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus respeitava muito essa autoridade espiritual.
Quando ele se revelava aos profetas, ele assim dizia: eu sou o Deus de Abraão. Mas esse homem não reconheceu em vida a autoridade de Abraão. Tarde demais. Ele foi reconhecer essa autoridade. No versículo 24, ele vai pedir água. Tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Nós devemos considerar que o rico, ele não está pedindo água, ele não está pedindo H2O, não, ele está numa dimensão espiritual, são valores espirituais. O que ele quer ali era a água que refrigera a alma. Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente a águas tranquilas. É essa água que refrigerava a alma que ele estava querendo. Era a água que traz alegria. Isaías 12:3, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Era essa água que ele queria. É a água oferecida, Isaías 55:1, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Era a água viva, desprezada por Israel, Jeremias 2:13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Eles rejeitaram Jesus, que era o manancial de águas vivas. É a água do rio, da visão de Ezequiel 47, é a água que Jesus ofereceu em João 4, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Essa água que esse homem queria, é a água que saiu do lado ferido de Jesus, João 19:34, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. É a água que verteu do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22:1, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A água que esse homem pedia era a água concedida a todo sedento, Apocalipse 22:17, e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Era essa água que esse homem queria, não era essa água não, era a água da vida. Eu vou parar por aqui, porque meu tempo acabou, mas eu quero dizer para você, você está num tempo em que lhe é dada, ou lhe são dadas, oportunidade de fazer escolhas, de tomar decisões, e às vezes a oportunidade que lhe está sendo dada hoje, você não a terá amanhã, talvez nunca mais, ou talvez nunca mais. Hoje você tem a oportunidade, vamos todos ficar de pés. Hoje você tem a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador da sua vida pessoal. Hoje você tem a oportunidade de reconciliar-se com Deus. Hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão, de fazer uma aliança com Deus, de parar de pecar. Hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão, de mudar os rumos da sua vida, porque Jesus está voltando, e talvez se encontrá-lo com a sua vida desconcertada, você não vai encontrá-lo nos ares e estar para sempre com Ele. Hoje você tem a oportunidade de sair do teu lugar e vir à frente, reconciliando-se com o Cordeiro de Deus que está assentado no trono, que morreu por mim e por você.
quero saber se tem alguém que quer aceitar a Jesus nesta noite. Eu quero saber se tem alguém que quer receber Jesus nesta noite, fazer a escolha. Olha, um dia no madeiro, Jesus estava no madeiro sendo crucificado, a seu lado direito um ladrão, a seu lado esquerdo outro ladrão. Os dois tiveram a oportunidade de fazer a escolha de passar a eternidade com Jesus. Um blasfemou, um acusou Jesus, um criticou, não é? Mas o outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Um fez a boa escolha, mas o outro fez a péssima escolha. Você quer escolher Jesus hoje? Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém que quer receber Jesus para ir morar no céu? Se tem alguém, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer tomar a decisão mais inteligente, mais sábia? Tem alguém que quer deixar Jesus entrar no seu coração? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor e quer renovar a sua aliança com Ele hoje. Cuidado, tem oportunidades que vêm e não voltam. Jesus quer entrar no seu coração hoje. Onde está a pessoa que quer levantar a mão, quer tomar essa decisão de estar com o Senhor Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Se tem, vem à frente, nós vamos orar por você. Está vindo aqui, irmã, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levante a mão, faça o sinal. Jesus nesta noite está te chamando para uma aliança com Ele. Jesus nesta noite está te chamando para um compromisso mais sério com Ele. Aqui nós temos uma outra irmã. Deus te abençoe. Abrace ela, pastora Marli. Jesus está te dando uma oportunidade hoje. Você nem vinha aqui hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui. Você nem planejava estar aqui, mas foi convidado e veio aqui. Então não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Jesus marcou o encontro com você, foi hoje. Não é amanhã, não é a semana que vem, mês que vem. É hoje que Jesus quer ter um encontro contigo. Onde está mais uma pessoa que quer aceitar Jesus nesta noite? Eu quero orar por você, a igreja quer orar por você. Venha fazer parte dessa família que vai morar no céu. Venha fazer parte dessa família que vai ser chamada a estar com Jesus no arrebatamento da igreja. Tem mais alguém que quer reconciliar com Jesus? Imediatamente saia do seu lugar, venha aqui, não se constranja, porque o Espírito Santo está falando contigo. Ele está falando ao seu coração. Não resista à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeram os vossos pais lá no deserto. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não tem mais alguém? Que Jesus te abençoe, que Jesus lhe conceda uma outra oportunidade.